pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, o seu podcast de psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui para te apoiar na sua jornada de autocuidado, autocompaixão e busca por equilíbrio, trazendo mais bem-estar ao seu dia a dia. E antes de iniciar, quero deixar aqui para você que ainda não me segue no Instagram, Psi Raquel Cardoso. Lá eu divido mais conteúdos de autocuidado e de autoconhecimento, conteúdos que visam te ajudar na sua jornada. Então, segue lá, @Psi Raquel Cardoso. Então, pessoal, hoje eu tô aqui para conversar sobre a culpa. O nome do episódio de hoje é Além da Culpa. Essa emoção tão comum e muitas vezes pesada que todos nós em algum momento sentimos. Você já se sentiu assim? Ou você se sente assim frequentemente? Vamos lá. Eu quero te convidar a enxergar a culpa de uma forma diferente, mais leve, principalmente baseada no que a ciência nos ensina, ok? Então, para começar, o que é exatamente culpa? A culpa é uma emoção que surge quando acreditamos que fizemos algo errado, seja por uma ação ou omissão. Ela pode ser fruto de um erro real, mas muitas vezes ela é amplificada, né? A gente dá uma dimensão a ela pelas nossas interpretações e pela potência das autocríticas, né? A forma como você interage dentro de você, a cobrança excessiva pode resultar em muita culpa, né? Mas a verdade é que a culpa não precisa ser uma vilã. Em muitos casos, ela tem uma função importante no nosso comportamento social, mas o excesso disso, obviamente, traz prejuízo. A culpa ela é uma emoção que nos ajuda a reparar algumas das nossas ações, né? Ela tem um papel importante em manter as boas relações com os outros. Ela ajuda a regular nossos comportamentos, a tomar consciência. Ela tem uma relação com o que é moral, né, o que é correto diante da sociedade, o que é correto diante das relações. Então, ela ajuda a regular nossos comportamentos e a tomar consciência do impacto que temos no mundo ao nosso redor, ok? Na neurociência, a culpa é uma emoção que envolve várias áreas cerebrais, ligada à avaliação moral, empatia e à regulação emocional. Ela pode ser uma emoção funcional, ajudando a manter os laços sociais, mas em casos extremos, a culpa excessiva ou crônica pode impactar de forma negativa na saúde mental, ok? Então, assim, por que nós nos sentimos culpados em algum momento? Cientificamente, a culpa pode ter sido desenvolvida como uma forma de estabelecer os laços, né? Quando nos sentimos culpados, somos motivados a corrigir os nossos erros e a garantir que não prejudicamos aqueles ao nosso redor. Então, a gente sente uma motivação. Quando a gente comete uma falha, a culpa, ela te ajuda a pensar no seu ato, ir até a pessoa, conversar, pedir desculpa pelo que aconteceu, pelo ocorrido, né? A culpa surge de pensamentos automáticos disfuncionais, aquelas ideias rápidas, críticas que invadem a nossa mente sem que percebamos. Por exemplo, podemos nos sentir culpados por algo que está fora do nosso controle ou então exagerar a nossa responsabilidade em uma situação. E esses pensamentos automáticos precisam ser questionados, precisam ser invalidados, né? Confrontar esses pensamentos pode te ajudar.
Na terapia cognitivo-comportamental, aprendemos a identificar esses pensamentos e a reformulá-los. Então, ao invés de pensar, eu sou uma pessoa horrível por não ter ajudado mais, podemos tentar trabalhar o pensamento, eu fiz o melhor com os recursos que tinha na época, no momento. Então, o que eu fiz, né, e quero trazer aqui para vocês? Eu trouxe alguns cenários incontroláveis que podem afetar profundamente a saúde mental de uma pessoa. E nessas situações a culpa não é uma justificativa, já que a pessoa não tem controle sobre os acontecimentos, mas mesmo assim ela se sente responsável. E o que pode gerar muito sofrimento, um sofrimento emocional intenso, ok? E aí, então, eu vou dizer para vocês, assim, algumas situações. Esse tipo de culpa que eu vou expor pode gerar sentimento de impotência, autocrítica excessiva, ansiedade e até mesmo a depressão. Bom, existem pessoas que se sentem culpadas por uma doença de um ente querido. Um familiar está sendo diagnosticado com uma doença grave, um câncer, e a pessoa se culpa por não ter feito mais para prevenir ou identificar a doença mais cedo. Isso não faz sentido. Você não tem controle sobre a situação. No segundo cenário, improvável, ou quer dizer, incontrolável, morte de um amigo ou familiar. Alguém perde um ente querido de forma inesperada, como um acidente ou devido a uma doença súbita, e se sente culpado por não ter passado mais tempo com a pessoa ou feito algo diferente para impedir. Assim, a gente não vive a vida contando com a morte, né? A gente vive apenas. A morte é a certeza que nós temos, né? Todos nós morreremos. Essa é a certeza que temos. Mas a gente não vive constantemente pensando em fazer coisas porque as pessoas vão morrer. A gente vive apenas. E o contato que a gente tem com os nossos entes, com as pessoas próximas, são os contatos necessários. Então não há como controlar isso, né? E o impacto dessa culpa pode gerar uma profunda tristeza, levando a pessoa a se criticar, a se culpar constantemente. Poxa, eu podia ter aproveitado mais tempo com essa pessoa e tal. Mas no cenário em que você vivia com essa pessoa, você estava lá. Ah, mas eu não estava curtindo tanto. Nós não vivemos contando que a pessoa vai embora no dia seguinte. Entenda que o que você viveu foi o suficiente, foi o necessário, foi importante e você não tem culpa sobre a morte de alguém, né? Ainda mais nesse cenário que eu acabei de descrever. Culpa por ser incapaz de ajudar financeiramente. Aqui vamos imaginar que um membro da família enfrenta uma crise financeira ou desemprego e a pessoa se sente culpada por não poder oferecer ajuda financeira significativa. E aí esse tipo de culpa pode gerar uma sensação de inadequação, autossabotagem, criando frustrações, sentimento de insuficiência. Então, não faz o menor sentido você se sentir culpado por isso, né? Você talvez não esteja também bem financeiramente para poder oferecer essa ajuda. E você não tem culpa por isso. Ok? Divórcio dos pais. Um adulto ou uma criança se sente culpada pelo divórcio dos pais, acreditando que seu comportamento, suas ações podem ter contribuído para a separação. E aqui esse ponto é importante porque esse sentimento ele pode levar a problemas emocionais profundos, como ansiedade, baixa autoestima, mesmo que o divórcio é resultado de questões externas à criança. Né? Mas depois que a criança chegou, o ambiente ficou mais estressante, mas não tem a ver com a criança presente, e sim com a forma como os pais estão lidando com o cenário, né? Uma outra situação, culpa por um acidente natural. Uma pessoa se sente culpada por não ter conseguido salvar os seus pertences ou ajudar os seus vizinhos durante um desastre natural, como um furacão, enchente, dentre outras situações, né?
A culpa por algo completamente fora do controle, como um desastre natural, gente, pode gerar sentimento de incapacidade e até mesmo estresse pós-traumático, especialmente se a pessoa sente que falhou em proteger a si mesmo ou outras pessoas, né? E isso está completamente fora do controle, né? Se você se sente culpado por isso, você não tem controle sobre essas situações. Aqui eu trago agora uma culpa mais comum, assim, já ouvi algumas vezes essa descrição. Culpa por perda de gravidez ou infertilidade. E aí, uma mulher que passa por um aborto espontâneo ou dificuldade de engravidar pode sentir culpa, acreditando que fez algo errado para alcançar a perda ou a infertilidade. Algumas pessoas se sentem punidas por alguma coisa que aconteceu na vida e por isso talvez não conseguem engravidar. Essa culpa pode intensificar o luto, né, da perda ali, e a dor emocional, muitas vezes resultando em depressão. Você sofreu um aborto espontâneo, você não pode engravidar, você não tem culpa e nenhuma responsabilidade sobre isso. É algo incontrolável, não está sob seu controle. Não há o que fazer. É uma situação ruim que você está vivenciando, mas não está sobre você. O que você pode fazer para evitar isso? Aborto espontâneo, infertilidade, não é algo que você talvez consiga pegar, colocar dentro de uma caixinha e controlar. Entende? Culpa por não evitar um término de relacionamento. Após o fim de um relacionamento, a pessoa se sente culpada por não ter sido capaz de salvar a relação. Aí ela acredita que se tivesse feito algo diferente, o término poderia ter sido evitado, né? E aí pode ser que ela tenha pensamentos do tipo, se eu tivesse agido de uma forma diferente, talvez ainda estivéssemos juntos, né? Esse tipo de culpa pode levar a uma ruminação, né? Traz prejuízo, uma constante revisão mental do que poderia ter sido feito, gerando sofrimento emocional prolongado, né? Também é uma situação que você não tem controle. Você não vivencia, nem é saudável que você vivencie o seu relacionamento controlando seus comportamentos com medo de que essa relação acabe, né? Não faz sentido. Culpa por não prevenir situações de violência. Uma pessoa que testemunhou ou soube de uma situação de violência física, emocional, sexual, envolvendo um amigo, um parente, né? Que pode se sentir culpa por não ter percebido os sinais de perigo, por não ter conseguido intervir a tempo, né? Aí pode suscitar pensamentos do tipo, eu deveria ter notado algo de errado e feito algo antes. Não existe como controlar isso, né? Geralmente quando esse tipo de coisa acontece ou se está acontecendo no cenário, é aquela coisa meio escondida, né? Geralmente as coisas estão sempre muito veladas, né? Não tão claras assim para que você possa perceber. E mesmo que você talvez perceba, você pode ter uma sensação de impotência, de não conseguir agir, de não conseguir tomar frente, de não conseguir fazer alguma coisa. Então, essas sensações também estão fora do seu controle, né? A pessoa pode sentir uma intensa culpa, mesmo que a situação estivesse completamente fora de controle, ok? Culpa por não ter evitado a doença de um filho, né? Vamos imaginar que nesse cenário, esse filho tenha morrido, né? A mãe pode se conectar com um pensamento de que ela deveria ter feito mais para evitar isso acontecer, de que ela não deveria ter exposto ele a alguns cenários para não contrair tal doença. Então, isso é completamente fora do alcance, fora de controle, né? Eu trouxe aqui situações que são comuns. Muitas pessoas se sentem culpadas por cenários assim. E às vezes acabam atribuindo a si mesmo uma culpa desproporcional e que de fato são de cenários incontroláveis. Então, se você tem uma culpa de algum cenário que seja incontrolável,
pode criar um ciclo de autocrítica, de autojulgamento, e isso leva você à depressão. A culpa persistente pode alimentar sentimento de desesperança, inutilidade. É um ponto importante. Geralmente as pessoas que vivenciam a depressão podem ter ali uma conexão com a culpa, se sentir culpada por algum cenário que talvez esteja vivenciando ou que vivenciou. E um grande impacto, né, dentro do processo de depressão e até mesmo ansiedade é a ruminação, né, que é ficar remoendo esses pensamentos, né, poxa, eu deveria ter feito assim, eu sou culpada, eu mereço sofrer porque eu fiz isso e aquilo, né. A ansiedade também, né, é um ponto, assim, a pessoa pode ficar constantemente preocupada em cometer erros semelhantes no futuro, né, e tentar evitar o máximo. A culpa, ela interfere também na baixa autoestima, né? Sentir-se responsável por algo incontrolável pode levar a uma visão negativa de si mesmo, né? Como eu não fui capaz de controlar esse cenário, essa situação que é completamente incontrolável, eu vou menosprezando a mim mesma, eu vou me colocando para baixo e cada vez mais eu vou me sentindo insuficiente ou incompetente, né? Bom, então, nesse momento eu vou apresentar agora uma estratégia para vocês para poder lidar com a culpa, ok? Lembrando que é uma emoção e que ela pode ser benéfica, mas se exagerarmos e se for intensa, né, a nossa produção de pensamentos, né, e o quanto a gente valida, às vezes, muitos pensamentos autocríticos, essa culpa pode ser muito prejudicial, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Primeira coisa, identifique a culpa. Existe uma origem dessa culpa. Então a primeira etapa é reconhecer a causa dessa emoção. Bom, e aí existe uma pergunta que pode te ajudar a identificar, né, a causa dessa emoção. E a pergunta é: o que fiz ou deixei de fazer que está me gerando essa emoção? Nem sempre a culpa é baseada em algo real ou justo, mas identificar se essa culpa é proporcionada ou exagerada é essencial para lidar com ela. Então, o primeiro passo é identificar a culpa. E se você não consegue responder nem mesmo essa pergunta, é provável que essa culpa já seja de algo que você não tem controle nenhum. Então é importante entender quais são os pensamentos que você está tendo diante do cenário, porque pode ser pensamentos injustos, disfuncionais, que não fazem sentido para a produção dessa emoção, ok? Segundo passo, você vai distinguir a culpa, se ela é produtiva ou se ela é improdutiva. A culpa produtiva pode ser funcional. É quando nos ajuda a identificar um erro real e a corrigir o comportamento. Então, se você de fato tem culpa por uma situação, talvez seja uma situação que você tenha algum controle. Se você tratou alguém mal, você pode simplesmente buscar essa pessoa e pedir desculpa. Se você cometeu um erro, uma falha diante de, sei lá, algum cenário no trabalho, se a sua fala não foi adequada e você sentir culpa, você tem controle sobre o seu comportamento. Então você tem controle sobre o que você faz, ok? Já na culpa improdutiva, é de fato sentir culpa por algo que você não tem controle. Lembra lá dos exemplos incontroláveis? Então, se é algo improdutivo que você não tem controle, a culpa não contribui para o seu crescimento. Reconhecer essa forma de culpa é importante para não ficar preso a um ciclo de autocrítica. Então, não tem como eu ficar me cobrando por algo que eu não tenho controle. Ok? Faz sentido? No terceiro passo, não menos importante que o anterior, talvez um pouco mais complexo, mas muito importante.
você vai reestruturar o seu pensamento. Então você vai desafiar esses pensamentos que estão dizendo que você tem culpa. Mesmo que seja uma culpa produtiva ou até mesmo uma culpa improdutiva, é importante você trabalhar esses pensamentos que estão presentes, porque esses pensamentos podem ser disfuncionais. Lembrando, nesse momento você está autocrítico, se cobrando. Então é importante a gente trabalhar até mesmo se a culpa for produtiva. Abrindo um parêntese aqui, gente, a culpa mesmo que seja produtiva por algo de fato que você fez errado, vamos lembrar lá da autocompaixão. Errar faz parte. Mesmo que você seja responsável por esse erro, se punir não faz sentido, não vai te ajudar, não evolui você, não te ajuda a lidar com o processo. Então, eu posso ser autocompassivo nesse momento também, ok? Fechando parênteses. Então, você percebe que existem pensamentos disfuncionais, que são os pensamentos que não funcionam para você. E aí, você pode questionar a si mesmo, né, para poder tentar modificar a maneira como você está pensando diante do cenário. Algumas perguntas podem te ajudar e aí já pega a caneta e anota. Vamos lá. Estou exagerando a gravidade da situação? Qual a evidência que esse pensamento é verdadeiro, de que eu realmente tenho culpa sobre essa situação? Qual seria uma maneira mais equilibrada de pensar sobre essa situação? Estou prevendo o pior cenário possível? Esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Responder essas perguntas pode fazer com que você modifique a maneira de pensar sobre o cenário em que você está atribuindo esta culpa a você, ok? Fez isso. Quarto passo, nós vamos praticar a autocompaixão. Mesmo que a culpa seja produtiva, você tem de fato culpa no cenário, você errou, você cometeu uma falha, você vai trabalhar a autocompaixão, de entender que você é um ser humano e que todas as pessoas que estão ao seu redor podem errar e que podem falhar. E tudo bem, você é responsável pelos seus comportamentos, por suas atitudes. Então você vai tentar ajustar o que está ao seu alcance e acolher as suas necessidades, ok? Então, você pode dizer a si mesmo, tá tudo bem, eu errei, não é certo fazer isso, mas eu vou ajustar, eu não estou me sentindo bem com esse cenário, eu estou realmente mal, mas eu posso pedir perdão, eu posso tentar ajustar o que foi feito, isso é possível, ok? Na culpa improdutiva, que são sobre cenários incontroláveis, você, nesse cenário, né, as culpas geralmente improdutivas, elas acabam trazendo mais sofrimento. Por quê? Porque elas são exageradas sobre algo que você não tem controle. Então dá uma insatisfação muito grande porque você não consegue fazer nada. Você se sente culpado por algo incontrolável, que você não tem nenhuma responsabilidade e se sente impotente por não fazer algo, por não poder fazer, né? Então eu acho que aqui nesse momento é muito importante que haja o diálogo de autocompaixão. Inspire e expire e diga a si mesmo: você não tem culpa sobre isso. Você não tem controle sobre essa situação. As coisas chegaram até esse ponto e não foi exatamente por suas atitudes. Você não é responsável por algo incontrolável. Tá tudo bem. Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês. É muito importante que você dê atenção à maneira como você lida, né, com as suas emoções. A atribuição de culpa de forma exagerada tem um prejuízo, tem um peso muito grande sobre a sua saúde mental. Então é muito importante que você perceba se de fato está sendo funcional ou se você anda carregando um peso sobre algo que você não tem controle. Sobre coisas que às vezes aconteceram há muitos e muitos anos e naquele momento
você não tinha nenhuma possibilidade de lidar com a situação. Não tinha experiência, não tinha maturidade, ou até mesmo são coisas que aconteceram com pessoas ao seu redor e que você não tinha responsabilidade sobre isso. Tente se livrar do peso dessa culpa. E para você ir além da culpa, é muito importante que você tente ser mais autocompassivo, aceitando suas imperfeições, abraçando suas necessidades e dizendo a si mesmo: está tudo bem. Vamos nessa? Você consegue seguir? Então inspire e expire e relaxe.